Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-acessórios para cabelo, porta-tiaras e porta-laços ou xuxinhas. Bora costurar? Sim, eu fui super influenciada por vocês. Toda segunda-feira eu posto Composê da Semana lá no meu Instagram, nos stories. Eu coloco uma caixinha de perguntas, eu coloco os tecidos, assim como eu coloco aqui no YouTube. Mas lá eu consigo colocar umas figurinhas de diquinhas sobre o que vai ser a peça de quarta-feira aqui no YouTube. É super divertido, tem respostas das mais variadas possíveis. Eu me divirto demais, então se você não me segue ainda no Instagram, me segue por lá e participe dessa brincadeira do Composê da Semana. Eu comento todas as respostas das amiguinhas falando nome por nome, então vem participar da Tia Lu, a gente fica ainda mais pertinho. E já faz mais de 2 meses que toda vez que eu coloco o laço como diquinha, era só o fecho da peça e as amiguinhas respondiam porta-laço, porta-laço, porta-tiara. E eu fiquei com aquilo na cabeça, com vontade de fazer essa peça. E a segunda influência de vocês é que no canal, essa é a terceira peça para pendurar no cabide. E nas outras duas, muitas das amiguinhas falavam assim, Tia Lu, você fez só a frente com o bolso, eu posso fazer a mesma coisa na parte de trás? Eu posso colocar um bolso diferente na parte de trás? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com vontade de fazer. Então, ó, juntei todas essas ideias e tá aqui. Essa peça organizadora para acessórios de cabelo. Então, nesse lado tem o porta-tiaras, tem a parte de cima um espaço para colocar as tiaras mais fininhas, mais sequinhas, mais basiquinhas. E na parte de baixo tem um espaço maior para colocar as tiaras maiores, mais fofuchas. Dá para colocar as faixas também, outros tipos de prendedores. E na parte de trás, eu não tenho nenhum laço, por isso que não tem laço aqui. Ou para colocar nessa parte presa ou na parte aberta aqui, assim como eu coloquei as xuxinhas. Dá para colocar presilhas, grampos, piranhas. E um bolsão porta-tudo para colocar pente, gel, olhinho. Fica tudo organizado e tudo à mão. Então facilita a vida. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-acessórios de cabelo. Porta-tiaras e porta-lenços ou xuxinhas. Materiais utilizados. Para o porta-tiaras, 20 por 40 centímetros no tecido de algodão estampado, 3 por 40 centímetros na manta R2 e 75 por 8 centímetros no tecido de algodão rosa. Para o fundo do porta-laços, 20 por 40 centímetros no tecido de algodão estampado, 20 por 40 centímetros na manta R2. Para os porta-laços, 20 por 5 centímetros, 3 vezes no tecido de algodão rosa. Para o porta-laços com botões, 20 por 8 centímetros no tecido de algodão rosa. 2 conjuntos de botão plástico de pressão, plumante de enchimento. Para o bolso, porta-tudo, 20 por 30 centímetros no tecido de algodão estampado. Para as faixas de amarração, 30 por 6 centímetros, 4 vezes no tecido de algodão rosa. Passo a passo. Eu vou começar com o lado do porta-tiaras, a faixa que prende as tiaras. Dobro o tecido direito com direito e eu vou costurar só no lado maior. Nas pontas, eu não costuro. Costurei. Abro a sobra de costura, vincando o tecido. Viro para o direito. Vou deixar a costura no meio. Eu vou passar a ferro. Ficou assim. Tô com o direito para cima e a costura para baixo. Vou fazer as marcações das costuras. Eu vou usar a própria base de corte para marcar. Você pode usar a régua ou mesmo a fita métrica. À medida que eu passei da faixa, já tá maior do que a gente vai precisar. Depois eu corto no final o que sobrar. Melhor sobrar do que faltar. A partir da ponta, eu marco 3 centímetros. E a partir desta marcação, eu vou fazer 6 marcações de 3 em 3 centímetros.
Desta última marcação, eu vou fazer mais 6 marcações, dessa vez de 8 em 8 centímetros. Marcações feitas. Tô com o fundo do porta-tiaras. Dobro o tecido ao meio, vincando bem o tecido. Reforcei com a caneta fantasminha para você enxergar direitinho. Dobro o tecido no outro sentido também e marquei a metade. A partir dessa metade, eu vou fazer 6 marcações para cima e 6 marcações para baixo, sempre de 3 em 3 centímetros. Ficou assim. Sobram 2 centímetros, tanto em cima quanto embaixo. No avesso deste tecido, eu vou posicionar um pedacinho de manta para reforçar o tecido, para ele não acabar rasgando conforme eu for pendurando as tiaras. Eu optei por não colocar totalmente manta no fundo dos bolsos para não ficar muita coisa na hora de costurar. Centralizo a manta com a metade do tecido no avesso. Prendo com alfinetes para não sair do lugar. Eu vou costurar a faixa no fundo do porta-tiaras. Alinho a primeira marcação da faixa com a primeira marcação do tecido. Eu centralizo o meio da faixa, que vai dar ali na costura, com o meio do tecido. Aquela marcação de caneta fantasminha que eu tinha feito. Nesta parte de cima, as marcações da faixa vão dar certinho com as marcações do tecido. Vai conferindo para ver se tá tudo certinho, se tá tudo batendo. Vou fazer uma costura nessas marcações. Super importante dar retrocesso no começo e no fim das costuras para reforçar bem. Costurei. A partir de agora, eu tenho que ir ajeitando a faixa para alinhar com o tecido. Alinho marcação da faixa com marcação do tecido. Marcação da faixa com marcação do tecido. Fica sobrando faixa para a gente conseguir encaixar as tiaras mais largas ou com mais decoração. Vou costurar sobre as marcações. Ficou assim. E esse lado ficou pronto. Vou fazer os porta-laços. Estes 3 são exatamente iguais. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar só o lado maior, nas pontas eu não costuro. Costurei. Abro a sobra de costura. Viro para o direito. Eu vou deixar a costura no meio. Depois de passar ferro, vou fazer um pesponto nos 2 lados maiores.
Os porta-laços ou porta-presilhas ficaram assim. Vou fazer o porta-laço com botões ou porta-xuxinhas. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar uma ponta, o lado maior, e aqui eu vou deixar uns 2 dedos para a técnica de abertura, e a outra ponta também. Costurei. Corte os cantinhos para não ficar tudo embolado quando virar para o direito. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Das pontas, eu marco 2,5 cm. Eu coloquei alfinetes nas marcações, mas se você quiser, pode costurar. Eu vou colocar plumante de enchimento pela abertura, por isso que eu coloquei os alfinetes. Eu não quero que o plumante vá para as pontas. E uma dica: quanto mais plumante você colocar, mais bonitinho vai ficar na peça, mais encorpado vai ficar na peça, mas é mais difícil de costurar. Veja aí o que você prefere. Eu vou costurar sobre as marcações e um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. Distribuo melhor o plumante por dentro do porta-laço. Nos cantos, eu vou marcar a posição do lado macho dos botões tic-tac, no meio dessas pontinhas. Ficou assim. Tô com o tecido do fundo dos porta-laços. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. E eu fiz as seguintes marcações. Da borda de baixo, nas 2 laterais, eu marquei 20 centímetros. Depois desta marcação, eu vou fazer mais 3 marcações, de 5 em 5 centímetros. Nessas marcações que eu vou colocar os porta-laços. Dobro os porta-laços no meio e eu marco com a caneta fantasminha. Nas 3 primeiras marcações, eu centralizo com os 3 porta-laços, lembrando de deixar a costura para baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. E eu faço também aquela costura no meio dos porta-laços. Ficou assim. Aqui em cima, eu vou fazer as marcações dos lados fêmeas do botão tic-tac. Na última marcação das laterais, eu marco 2,5 cm. Vou colocar os botões.
Ficou assim. O porta-laços com botões fica com uma folguinha para poder encaixar os laços e as xuxinhas. Eu vou fazer o bolso, que é um bolso porta-tudo. Você pode colocar pente, gel ou outros acessórios para o cabelo. Dobra o tecido avesso com avesso. Vou fazer uma costura de segurança para fechar o tecido e um pesponto na dobra. Ficou assim. Alinho com o tecido, alinhando pelas laterais e a borda de baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou fazer as faixas de amarração. Dobro o tecido direito com direito. Eu vou costurar o lado maior e uma das pontas. A outra ponta eu não costuro. Costurei. Corto os cantinhos para não ficar tudo embolado quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados. As faixas ficaram assim. Eu junto de 2 em 2 faixas e eu corto 1 centímetro de uma delas. Mais para frente eu explico por quê. Na parte de cima do tecido com manta, eu marquei a metade. E da metade, eu marquei 4 centímetros para cada lado. Posiciono as faixas da marcação para fora. Tô deixando as alças mais curtas para baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou prender as faixas de amarração para não costurar sem querer. Tá na hora de fechar a peça. Porta-tiara, que tá retinho, tem que estar alinhado com o lado das faixas de amarração. E o porta-tiaras, que a faixa tem a sobra, tem que estar alinhado com o bolso. Alinho os 2 lados da peça direito com direito. Vou costurar toda a volta e aqui embaixo eu vou deixar uns 4 dedos para a técnica de abertura. Costurei. Corte os cantinhos para não ficar tudo embolado quando virar para o direito. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Eu vou fazer um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Escreva nos comentários. Os elásticos de cabelo vivem sumindo, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta.
e ficou assim. Aqui o espaço para as tiaras menores, aqui as tiaras maiores com mais detalhes, o porta-xuxinhas ou elástico, ou mesmo alguns modelos de laços. Aqui outros modelos de laços, presilhas, grampos, piranhas e o bolso porta-tudo. Eu prendo no cabide, dando laços. Lembra que a gente deixou uma faixa um pouquinho maior que a outra? É para conseguir dar o laço e as perninhas do laço ficarem do mesmo tamanho. Me fala se você gostou dessa ideia, que outra peça para pendurar no cabide que tá faltando aqui no canal? Me fala, quem sabe a sua ideia acaba ficando na minha cabeça e vira vídeo aqui pro canal. Não esquece de curtir o vídeo e clicar em hypar, isso ajuda muito o canal. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.